Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje é dia de um quadro novo aqui no canal, onde nós falaremos sobre dilemas da vida e eu, Jéssica, tentarei ajudar vocês de alguma forma. Vamos lá? Bom, gente, lá no Instagram recentemente eu postei pra vocês uma caixinha de perguntas onde eu pedia pra vocês um dilema que vocês estivessem passando na vida de vocês, qualquer que fosse ele, tá? Não só relacionado a livros, relacionados à vida, que a gente ia conversar um pouquinho sobre o dilema em questão aqui no canal e também, claro, que eu vou indicar um livro pra ajudar vocês a passar por esse dilema. Então, eu vou tentar fazer uma ou duas vezes, tá? Lá pelo Instagram, soltar a caixinha pra vocês sempre deixarem os dilemas pra mim. Se esse quadro der certo, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, dessa, né, ideia que eu tive, que é de juntar um pouco dos problemas que todo mundo aí passa, né? Sempre vai ter alguém que vai se identificar com alguma coisa. A gente debater um pouco sobre ele, o que eu acho, a minha opinião sobre ele e no final indicar um livro para ajudar você a passar por esse problema, tá bom? Eu não vou citar o nome da pessoa que tá passando pelo problema, tá? Eu vou só citar o dilema em si, debater um pouco sobre ele, falar o que eu acho, se eu já passei sobre isso e, claro, que trazendo a indicação de livro, tá? Então eu vou deixar para vocês aqui o meu Instagram, tá? Lá do canal, para vocês virem lá. Eu vou deixar a caixinha com frequência, mas caso vocês quiserem também me mandar no privado, pode mandar no direct. Os dilemas da vida que vocês estiverem passando. Se vocês quiserem inventar dilema, pode inventar também, tá? Quanto mais cabeças pensando aí, melhor pra gente conversar sobre os dilemas, melhor, tá bom? E é isso, então, antes de eu falar sobre os 3 dilemas que eu escolhi pra esse vídeo, gostaria de lembrá-los que se vocês não são inscritos no canal ainda, sejam bem-vindos. Clica no botãozinho de se inscrever aqui embaixo e não esquece de ativar o sininho, porque ativando vocês recebem em primeira mão todos os meus conteúdos, tá bom? Se vocês gostam de vídeos assim, onde a gente debate problemas, enfim, problemas que todo mundo já passou alguma vez na vida, deixa aquele like que me ajuda a entregar para cada vez mais e mais pessoas. E se vocês forem comprar qualquer coisa que exista à venda lá na Amazon, sempre deixa os meus links no box de descrições e se vocês usarem esses links vão me ajudar muito, tá bom? Então vamos lá, escolhi 3 dilemas aqui. Peguei o celular do Vitor, que eu gravo com o meu, né? Então peguei o celular dele emprestado para olhar. E o primeiro dilema, então, que eu quero falar com vocês, porque é uma coisa que eu passei da primeira vez que eu tive filho e agora, né, passo de novo, que é o dilema maternidade em tempo integral ou voltar à vida profissional. Então, a pessoa que mandou esse dilema, ela está pensando sobre a vida dela, o que ela faz, né? Se ela deixa a maternidade como tempo integral ou se ela volta à vida dela profissional. Aí vai entrar em questão muita coisa, né, gente? Porque eu cheguei à conclusão que depois que a gente tem filho, a gente só sente culpa. Por todas as coisas que a gente faz na vida, a gente sente culpa. Por todas as escolhas que a gente faz na vida, a gente sente culpa. Se a gente se coloca em primeiro lugar, em algum momento a gente sente culpa. Porque não estamos colocando o nosso filho à nossa frente? Porque, meu Deus, onde já se viu, eu sou mãe, eu preciso ser mãe antes de ser uma pessoa. E não é bem assim, sabe, gente? Eu gosto de pensar exatamente o oposto do que eu acabei de falar, né? Antes de sermos mães, nós somos mulheres, pessoas, seres humanos com vontades, com ambições, com anseios, com receios, né? Com dúvidas, com tudo, gente. Ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo. E aí muitas das pessoas acham que depois que nós viramos mães, a gente tem que deixar tudo de lado pra viver só pro filho. Ou, enfim, que a gente vai ser a pior pessoa do mundo se a gente quiser trabalhar e deixar o nosso filho na creche ou na escola. E não acredito de forma nenhuma que seja assim. Eu vou contar pra vocês a minha experiência, porque foi uma coisa que eu tive de background da minha vida com a minha mãe, e o que eu fiz com a minha primeira filha, e hoje os pensamentos que eu tenho sobre ter feito essa escolha, tá? A minha mãe foi uma pessoa que ela trabalhou muito quando ela era bem jovem, mas a partir do momento que ela engravidou do meu irmão é 5 anos mais velho que eu, ela tentou trabalhar por um tempo, mas ela simplesmente achou que tava, como que eu posso dizer? Perdendo muito da vida, do crescimento e desenvolvimento do meu irmão. Então, quando meu pai conseguiu dar, né, pra ela um pouco mais dessa garantia de que ela poderia ficar em casa e ele traria o dinheiro pra dentro de casa, ela abandonou o serviço dela e as coisas dela pra poder cuidar do meu irmão.
Então ela resolveu, né, optou por ficar cuidando do meu irmão e logo depois eu também nasci, né? E aí ela acabou ficando a famosa mãe do lar, né? E claro que ela fazia as coisinhas dela, minha mãe adorava fazer um artesanato, adorava, enfim, ela se virava muito, muito, muito assim pra ter o dinheirinho dela, só que ao mesmo tempo cuidando da gente. Então foi uma coisa que eu vi que pra mim fez muita diferença, principalmente, né, claro, eu perdi minha mãe quando eu tinha 11 anos. Então assim, eu agradeço aos céus pelo fato dela ter largado tudo pra ter cuidado de mim, porque eu pude passar bastante tempo junto dela, porque talvez se ela estivesse trabalhando eu não teria passado tanto tempo perto dela, né? E aí quando eu engravidei da Maitê, eu tinha isso como base da minha vida, né? Eu fui criada até 11 anos pela minha mãe, até 10 anos na verdade, né? Pela minha mãe e depois pela minha avó, que também, querendo ou não, era 100% dedicado a mim, porque ela não trabalhava, né? Não fazia nada, então eu tinha isso como exemplo. E quando eu engravidei da Maitê, eu trabalhei até um mês antes de ganhar ela. Eu trabalhei e fiquei refletindo muito sobre isso, sabe? Como seria se eu voltasse a trabalhar. Voltando a trabalhar depois que eu ganhasse ela. Eu refleti muito sobre isso, muito, muito, muito mesmo. E isso que eu ainda trabalhava num serviço super flexível, com um horário super flexível, que era dando aula de inglês, né? Então, por exemplo, nas sextas-feiras eu não dava aula. Nos sábados eu dava uma aula de manhãzinha das 8 às 10, depois eu não dava mais. Então era assim, bem mesclado o horário, né? Não ficaria os horários cheios, assim, trabalhando das 8 às 6, das 8 às 6, né? Pra ficar longe da filha. Mas eu lembro que aí quando eu ganhei a Maitê, tive a licença de maternidade, eu refletia muito, aí meu pai sentou comigo e conversou e falou sobre isso, sobre minha mãe ter feito isso que fez, né? Ele falou assim, graças a Deus vocês têm condições, o seu marido ganha bem, então vocês têm condições, se caso você optar, né, que ele achava melhor eu optar por ficar cuidando da minha filha, pelo menos até colocar ela na escola com uma idade de 4, 5 anos ali, porque como eu trabalho como professora, meu horário é flexível, como eu falei, então ela estuda e eu dou aula no momento que ela estuda, né? Então pra mim foi uma coisa boa para meu lado por conta disso, né? Tanto pela sorte de ter a condição de poder ficar em casa, tá? De ficar em casa cuidando dela, e também pelo fato de meus horários serem flexíveis, porque quando eu voltei, porque eu voltei a trabalhar quando ela era bebê ainda, mas eu peguei bem menos aulas e eu me organizava para fazer com que ela tivesse, porque meu marido sempre trabalhou em casa, né? Então eu me organizava para fazer com que ela tivesse dormindo sempre, ou no máximo, assim, ele olhava ela por algumas horinhas durante o dia quando eu voltei. Então foi super tranquilo para mim por conta disso, né? Eu acho que vai variar muito do que você quer, do que você prioriza na sua vida, né? Essa inscrita aí que fica em questão sobre esse dilema da vida dela, né? Se dedicar à maternidade ou voltar para a carreira profissional. Eu acho que assim, gente, a gente sabe que mãe a gente vai ser trabalhando fora ou não, né? Mãe é integral, é 100%. Independente de quando você tá no seu trabalho, você tá pensando nos seus filhos, você tá preocupado com os seus filhos, se estão cuidando direito dos seus filhos, se eles estão sendo cuidados. E é aquela questão que eu falo muito, né? De tipo, antes de ser mãe, você também é uma pessoa, né? Então acho que assim, quando você tem essa disponibilidade de dedicar o seu tempo para aquela pessoinha em si, e no momento que você não tem, porque você optou por trabalhar, você dedicar aquilo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho que apesar das pessoas julgarem muito, mas eu acredito ainda, gente, de verdade, hoje, século 21, ano 2022, que as pessoas julgam mais quem para de trabalhar pra cuidar de filho do que quem vai trabalhar e deixa o filho. Vocês pararam pra pensar nisso? Como mudaram as noções das coisas, assim, né? Antigamente era julgado quem, meu Deus, olha, tem filho pra quê? Porque já tá indo trabalhar, pelo amor de Deus, né? E hoje, quem fala assim, não, eu vou parar de trabalhar, que nem quando eu mesmo resolvi parar de trabalhar por um tempo pra cuidar da Maitê, meu Deus do céu, as pessoas me levam tipo, meu Deus, cara. Tipo assim, meu Deus, você tá louca, fia? Sabe? Realmente, os valores inverteram, né? Então as pessoas hoje pensam mais em trazer o conforto financeiro, por isso voltam a trabalhar logo, o mais rápido possível, para poder dar esse conforto financeiro para os seus filhos. Por isso eles deixam de passar um tempo com o filho para poder trazer dinheiro pro filho, sabe? E tá tudo bem também. Se é a sua prioridade, se é a sua escolha, se é o que você quer priorizar para sua vida, para sua família, para o seu filho, tá tudo certo.
sabe? Então, eu acho que assim, é uma coisa tão complexa quando a gente vem falar, né, sobre maternidade, sobre escolhas, né, sobre quem é mãe, gente, vai poder dizer o quão culpada a gente sente por tudo. Porque eu tenho certeza que se é essa pessoa que está com esse dilema escolhe ficar em casa e acontece alguma coisa, enfim, ela vai se culpar por ter ficado em casa e não ter ido trabalhar. Mas se ela também escolher ir trabalhar e acontece alguma coisa, ela vai se culpar por ter ido trabalhar e não ter ficado em casa cuidando da filha ou do filho. Então, assim, nasce a mãe, nasce a culpa. É exatamente isso, essa frase que quando eu ganhei a Maitê da primeira vez eu li, eu sentia muita culpa por tudo. Eu falava, gente, será que é normal isso? Será que é normal isso? E a gente ganha o segundo, tendo experiência com o primeiro, a gente continua se sentindo culpado. Acontece qualquer coisinha, a culpa é nossa. Isso é triste, né, gente? Se esperar pra pensar, é triste. Mas é isso, né? Então é isso. É o livro que eu vou indicar pra essa inscrita que tá com esse dilema na cabeça dela. É o livro As 9 Vidas de Rose Napolitano, da Dona Freitas, desculpa. Leia esse livro, inscrita, que tava com esse dilema. Eu acho que vai ser muito bom pra você, porque nesse livro a gente vai ver... a Rose é uma mulher que optou por não ter filhos na vida dela. Ela não quer ter filhos e ela é muito julgada por não querer ter filhos. E aí a gente vai ver 9 vidas diferentes, com 9 escolhas que a Rose teria feito. E mais de uma das escolhas, ela optou por ter filhos. E como foi a vida dela tendo filhos? O que ela teve que abrir mão para ter filhos e como ela se sentiu, sabe? O mais legal de tudo é isso, porque a pessoa às vezes assim, que no caso dela no livro, não é spoiler, eu acho que é uma coisa que acontece com todo mundo, ela não queria ter filhos, mas lá na vida que ela tem uma filha, ela vira, pensa assim, fala, como algum dia eu pude pensar em não ter filhos? Quando a filha dela tá ali e ela presencia um momento bonito da filha dela, ela para e pensa e fala assim, como que eu pude pensar algum dia da minha vida e não ter isso na minha vida? Sabe? Então é uma coisa que assim, a gente só vai saber vivendo, tá? A gente indica, quem é também não indica, tá? Porque também acontece. E tá tudo bem, tá? Então, assim, leia esse livro, vai fazer você refletir bastante sobre as escolhas, sobre a culpa, principalmente sobre como você deve se sentir com você mesma sobre as escolhas que você escolher, sobre as escolhas que você fizer, desculpa, pra você e pros seus filhos, tá? E é isso então, gente, espero que vocês tenham gostado, eu refleti bastante, eu achei que foi interessante, eu achei que eu ia conseguir trazer 2, 3, 4 dilemas, mas não, vai ser só um mesmo. Os dilemas que forem mais fáceis de se resolver, eu, enfim, falo mais dilemas no mesmo vídeo, mas dilemas mais complexos como esse, talvez a gente leve muito tempo pra debater e eu acabe falando para os cotovelos, tá bom? Se você tem um dilema, não fala aqui nos comentários pra mim, tá? Vai lá no Instagram que eu vou deixar aqui de novo, deixa lá no privado pra mim que eu vou trazer pra vocês, então, sempre um debate aqui sobre esse tema e também indicar pra vocês um livro sobre, enfim, que faça você refletir sobre o tema, tá bom? Espero que tenham gostado, nos vemos nos próximos vídeos, beijinhos, tchau!